Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta e conforme prometido, olha que bacana, o professor Venelli vai fazer aí para nós uma tela no estilo vintage desde o começo. Nós tínhamos falado aqui que faríamos desde o começo o fundo, né? Prometemos e promessa é dívida, ó. O professor está dando uma envelhecida aí com vermelho óxido e o cris de pane, né, professor? Isso, vermelho óxido. Com cris de pane também, né? Pane, Bacana. primeiramente assim, bem aquareladinho, assim, né? Bem diluído no óleo, Bem né? diluidinho, é. Show. Olha que bacana, pessoal. Bastante óleo na tinta. Só na borda da tela. As bordas. Pincelada de fora para dentro. É bom a gente observar, né? O pessoal pediu no outro vídeo. Ah, poxa, faz a tela desde o início e tal. E o professor falou, beleza, eu vou fazer. Tanto que é uma tela menor, tá? Nós estamos fazendo uma tela 20 por 30. Olha que legal. Isso aqui é para dar aquele aspecto de envelhecido, tá? Perfeito, professor. Que nem eu fiz as outras. Legal. Bacana, hein? Olha que bonito que já fica. Deixa eu só puxar um pouquinho o cavalete. Isso, beleza. Já deu, já. Nem precisa virar tanto, não. Mas tá bom. Agora a gente vem com um tomzinho de pele, um pouco de ocre. Tudo diluído, né, professor? É, tudo meio assim diluído. Por enquanto, só para juntar uma cor com a outra, tá? Beleza. Sem ficar alisando muito. Deixa marcado, né? É, deixa bem marcadinho. É, se alisar, fundir uma tinta na outra já era. Sim, né? aí perde esse efeito aqui, ó, do que tá embaixo. Legal. Olha que interessante, pessoal. Primeiro, o professor fez a parte escura, que é aquela parte da borda, né, de envelhecimento. Depois ele vai jogando a claridade. Muitas vezes a gente pensa que vai jogar o claro primeiro para depois jogar a parte escura. Não é não. E olha que efeito bacana. E eu tô deixando um pouco da palheta aí para vocês verem justamente as misturas que o professor está fazendo. Ele molhou lá no óleo, pegou um pouco ali, o vermelho, perdão, pele não, é o amarelo Napoli, né? Isso é o pele. É o pele, perdão, o pele mesmo. Já teve gente que perguntou para mim onde que o professor comprou essa palheta e na verdade ele não comprou, ele ganhou esse acrílico de um aluno e ele usa como palheta. Então se alguém tiver um acrílico, ó, dá para transformar numa palheta legal. Sim. Ah, agora você já misturou um pouquinho ali com o fundo. Olha que bonito. É, eu vou mesclando assim, né? Onde eu quero pôr mais luz, mais sombra. A cor, na verdade, não tem uma receita de bolo, né, professor? É sentimento, né? O que eu quero é deixar assim, áreas claras e áreas marcadas. Perfeito. Né? Como se a tela tivesse envelhecido, né? Isso. Um postal envelhecido. Por mais um gris de pane misturado com óxido, que ele dá uma cor assim, bem... Assim, um tom envelhecido bonito ele dá. Sim, é um cinza meio amarronzado. Isso, ele dá um... Bacana. O cris de pane é uma cor que não pode faltar na palheta de nenhum pintor. É outra corzinha coringa, né? Que nem fala. Eu até fiz uma última tela que eu fiz, eu usei cris de pane branco só. Eu falei pro pessoal, eu uso cris de pane porque fica um cinza azulado. Se você usar o preto, fica um cinza muito forte. Isso. E o cris de pane fica mais suave. O gris de pane com esse óxido, ele já fica quase um preto, assim, um marrom bem escuro. Bonito mesmo. E aí você escurece o miolo ali, né? Que Isso, já tô pondo uns escuros aqui nessas áreas. Já me perguntaram como é que eu faço as folhas fantasmas, aqui eu vou ensinar também, vai fazer parte aqui. Tudo junto, tudo no pacote só. Vai fazer parte. Que vídeo bacana. Uma tela menor já... Auto-explicativo. Vai dando umas cruzadinhas, ó. Pode ver que eu não estou alisando. Eu só estou colocando a tinta. Marcando, né, professor? Meio que quadriculado o movimento, ó. Pessoal. A gente não fica fazendo assim, nem assim. Eu vou cruzando as pinceladinhas. Horizontal e vertical. Isso, sem tirar essas marcas. Perfeito. Porque depois... Bom, aí depois vocês vão ver.
Conforme eu vou fazendo. vai surgindo, né? Mas já dá para pegar já bem, professor. Dá para ter uma ideia, né? Dá. Para quem já está acompanhando a gente aqui no canal sabe. Que o que vai marcar mesmo aqui é o que eu falei. A próxima etapa vai ser um espatulado. Perfeito. Que dá uma marcada legal, né? Sim. Aí é o espatulado que vai dar aquele efeito mesmo de coisa assim, tinta arrancada. Sim. Tinta solta. Sim, aquela pátina, né? Isso, aquela coisa velha, descascando. Ó, eu pus até um pouquinho de branco agora, ó. Uhum. Tá dando umas luzinhas, ó. Já tá bonito assim, né? Na hora que você utilizar a espátula, que não será em toda a tela, né? Em alguns pontos específicos, né? Porque eu conheço teu trabalho, vai ficar muito legal mesmo. Olha aí, galera, que bacana, hein? A gente tem uma aula completíssima. Aí sempre que alguém me perguntar, tem aula de fundo, de folha fantasma? E aí eu mando esse vídeo pro pessoal. Tem uma aula ensinando a fazer o fundo? Manda esse vídeo também. Sim. Tem ensinando a fazer a rosa? Manda esse vídeo também, vai ser completo. Isso nós estamos ensinando um pouquinho de tudo. É isso aí. Que aqui no canal, para você que está chegando agora, são 2 artistas aqui, né? Olha que pretensioso, 2 artistas, né? Mas sim, somos 2 artistas aqui dedicados a produzir conteúdo para vocês aqui semanalmente. Essa maravilha que vocês estão vendo aí de florais, sempre trabalhados aí pelo professor Marcos Venelli, e eu trabalho muito paisagem e alguns quadros um pouquinho diferentes aí, digamos assim. Agora você vai fazer o quê? Pincelzinho assim, meio menor? Chatinho, menor. Uhum. Eu vou fazendo uns veios. Olha lá. E aí é Crigipane Crigipane e o óxido. E o óxido transparente, isso, bacana. Continua os mesmos tonzinhos, ó. Tudo na horizontal ali, agora na vertical. Ó, vai dando uns puxadinhos. Você tá meio que dando uma realçadinha ali, né? Isso. Aí vai dando aquela impressão de coisa rachada, né? Uhum. Trincado. Como se fosse uma, sei lá, tipo uma madeira, né? Uma madeira velha, assim. Olha, que privilégio a gente poder acompanhar isso, né? Agora eu vou vir com a espátula. Posso até pegar um pouco de pele, um pouco do branco. Agora você vem com a espátula fazer as partes mais claras, é isso? Agora eu vou vir dando uma camada mais grossa. Aqueles efeitos de tinta mais grosso assim por cima. Ó. E ó, pontualmente, galera, ó, ele não passa por cima dos outros. Olha lá que bacana. Olha que legal. Também na horizontal e na vertical. Na horizontal e na vertical. Ó. Nada de fazer. Olha lá. Ó. Estica. Olha que legal. Que aspecto bacana. Ó, sem alisar também. Sim. Coloca a espátula, ó. E deixa marcado. Vai deixando esses efeitos, ó. Uhum. É meio que aleatório, mas um pouco de... Tem bastante técnica aí, hein? É legal que você pegou a tinta pura. Sim, a tinta... Não diluiu essa daí. Não. Essa aqui já é a tinta grossa. Uhum. Ela não tá diluída. Bacana. Pele, a parte que estava mais clara, acrescentou pele branca. Olha que falhada legal que ficou. E aí é sentimento, né, pessoal? Não tem certo ou errado, é só seguir o sentido, né? Ali, ó, com a espátula e deixando marcadinho. Olha que bacana, ficou show de bola. Parece tá fazendo a parede de um casario aí. Muito legal. Bastante informação. Passo a passo para vocês. Agora, para quem perguntar, isso daqui pode se fazer também de antemão, antes de você fazer uma pintura, com acrílico. Porque aí é mais fácil ainda, só que como eu queria mostrar o fundo, como é que se faz, eu tô fazendo no óleo. Mas você pode trabalhar tudo só que com acrílico. Acrílico deve ser um pouco mais fácil também, porque ele seca rápido, né? Porque o acrílico você deixando um pouco assim, meio, o fundo meio assim, como que se diz,
seco? Meio molhado, né? Meio molhado, tá. Ainda dá tempo de você fazer esse relevo aí, né? essas misturas com a espátula, assim, que dá tinta uma misturar na outra. Nossa, tá muito legal. Depois que jogar as rosas e as folhas aí por cima, sensacional, hein? Tá vendo? Sensacional. Agora eu só vejo assim Marca com um pouco umas mais. coisadinhas a mais, assim, pra... Onde você vê que precisa revisitar, né? Aí é o que eu falei, é o sentimento do artista. Ah, preciso colocar mais um pouco de sombra aqui, dar um outro efeito ali. Acho que já tá até bom assim. Na hora que você jogar os elementos aí, vai ficar sensacional. Vai limpar a paleta agora. Aqui pra... Vou dar um pause para você limpar a paleta. Tá bom. Pronto, demos o pause, paleta limpa, tinta arrumada, lá vai o professor com cris de pane e vermelho óxido puro ali no meio, ó. Que é da onde vai a parte mais escura ali desse arranjo. Isso. É justamente a junção ali da rosa com as outras folhas, com as outras flores. Fundo, né, no meio. Uhum. É sempre assim, né? O fundo, esse meio é sempre mais escuro, né, professor? Isso. Sempre na pintura, assim, tem um foco mais escuro, né? Uhum. Pra realçar. Eu tô olhando aqui na câmera, já ficou bacana, já, hein? E aí você vai puxando o vermelho óxido. Eu vou pôr um pouquinho aqui só. Tá. Ela já vai servindo assim de suporte para as flores, já vai quase que recortando as outras flores, né? Sim, as pétalas a rosa já ficaram meio evidentes aqui. Isso. Agora eu venho um pouquinho de ocre, que eu vou saindo do escuro para fora, assim, né? É como se fosse uma pintura porcelanizada, né? Voltar de novo ao termo porcelanizado. A gente nunca foge dele, né? Meu estilo quase que não foge disso, né? E é sensacional. Olha lá, aí Agora eu já venho vai um simulado, de dentro né? para fora, assim, eu já venho dando umas... Umas marcadas. Olha. Mesmo que o fundo esteja molhado aí fora, não tem problema que agora vai misturando de dentro para fora, assim. Sim. Dá para acompanhar o teu raciocínio aqui entre o que você está falando e o que você está fazendo. Eu venho espalhando a sombrinha de dentro para fora. Um degradê, né? Mais escuro e ó, vem clareando, ó. Assim, o nosso vocabulário ele acaba sendo um pouco repetitivo entre os vídeos, porque essa é a técnica. Degradê, contraluz, folha fantasma, normal. Olha o envelhecimento, o aspecto que ficou. Agora eu venho com ocre, com um pouquinho de gris de pane de novo. Gris de pane com ocre, legal. E vou fazer umas folhinhas fantasmas. Aê, professor. Folha fantasmas pra galera, ó. Bora lá. As folhas fantasmas praticamente é só umas pinceladinhas que não precisam assim formar a folha propriamente. É uma meia folha. Um simulado. Isso. Tá vendo? Puxãozinho, você dá, já forma uma folhinha fantasma. Mas é fundamental também com que tom você faz isso, né? Você Sim, faz sempre com os acompanhando o tons fundo, né? que estão assim Presentes no fundo, isso, né? que estão assim Os mais escuros, é isso? predominando, né? Aí. Tô querendo falar muito difícil. Eu tô tentando te ajudar. Você está tentando me deixar À vontade. simplificar mais, eu tô... Não, e eu estou complicando. É que assim, dá pra ver que a folha fantasma você sempre faz utilizando os tons mais escuros da tela. Sim. Eu já percebi isso. Quando você joga, por exemplo, uma mistura de violeta com óxido, você vai lá e faz a folha fantasma com ela. Isso. Aqui você usou o cris de pane com o óxido, você está usando eles para fazer a folha fantasma. Isso mesmo. Olha lá. E é o que você falou, é um simulado. Você dá a pincelada, tal. Nada muito definido. Mesmo porque ela é fantasma, né? Ela só está figurando ali no fundo, né? Sim. É como se fosse uma sombrinha, né? Ali.
Uhum. Isso enriquece bastante a obra. Ajuda muito. Depois que faz os elementos de frente, é muito legal. Seria a parte do fundo de uma paisagem, as montanhas lá no fundo, as nuvens e tal. Ó, aqui tá bem carregado de tinta, ó. Você tirou o excesso, Até limpou no tirei, dou pano. uma limpadinha, ó, porque eu quero uma folhinha aqui em cima. Então, Perfeito. Cara, esse fundo ficou sensacional. vou fazer umas folhinhas. Eu sei que é muita informação, pessoal, mas assim, a gente tem que mostrar na íntegra, né, como é que faz. Então, vai com bastante informação mesmo. Ah, Hoje eu professor. poderia ter começado, né, assim. Sim, bem mais fácil para nós, Eu né? iria fazer já com esse fundo pronto. Uhum. E assim, pintura, a gente não pode ter pressa, né? Mesmo que fique um vídeo longo, não tem problema, porque aí você pode adiantar, voltar nas partes de interesse do vídeo para você e absorver a informação da melhor maneira possível. Agora você já está jogando uma luz, né? A própria Um folha lugarzinho fantasma, onde né? eu quero que separe um pouco, eu estou jogando aqui, dando umas Luzes. luzinhas, onde eu quero que separe, né, uma da outra, assim. Uhum. E é um recorte bem sutil também. É, que ela tem uma pequena nervurinha, assim, só. Legal. Pronto. Folhas fantasmas já foram. Agora vamos partir para as folhas. Agora eu vou fazer as folhas principais. Beleza. Etapas. Fundo, folha fantasmas e agora vamos para as principais. Agora entra verde, né? Vamos pro verde VC com um pouquinho do gris de paint. Gris de paint. Beleza. Gris de paint mesmo que a gente falou, é uma tinta coringa, ó. Nas partezinhas também Bonito, hein? mais escuras da folha. Uhum. E bem diluída a tinta no óleo, né? Também, eu tô deixando um pouco mais diluidinha que depois vai vir com uma claridade. É mais fácil na hora de aplicar a claridade, né? Isso. Legal. Ó. Deu até para ouvir o barulho do relógio agora. É legal ver onde que tá a luz da folha também, ó. Já misturar um pouquinho do... Eu já tô pondo um pouquinho do verde inglês, que vai ser a luz, né? Uhum. E ó, a presença do Cris de Paine não deixa ele muito eufórico, né? Nesse aqui também, ó. Vamos jogar um pouquinho do verde inglês para dar uma primeira luzinha assim. Bom, galera, já deu para notar que a luz está vindo da esquerda para a direita, né? Só pela luz que o professor jogou na folha, já deu para pegar essa informação aí, ó. Cara, o barulho do pincelzinho raspando na tela é muito legal. Ó. Quem gosta de pintura sabe, né? Como a gente não tem música de fundo, né? É, não pode direitos autorais. Né? Pois é. Aí vai o pincel raspando como um fundo musical. Isso, mas é bom, tem um monte de vídeo assim na internet que o pessoal assiste para dar uma relaxada. O pessoal amassando sabão, barulho de chave caindo no chão, tal, tem um monte de vídeo assim. Hoje ainda não passou o guarda noturno ainda. É. Só que isso aí não relaxa, né? Isso aí faz mau barulhão, né? E nem os cachorrinhos estão latindo. Ah, tá frio, né? Tá Hoje, todo mundo dormindo, né? O frio aqui fica parecendo um cemitério. Ah, galera, aqui em São Paulo não tá fácil não, viu? Tá frio esses dias aqui, viu? Aí a gente tá aqui, ó. O professor até fechou a porta hoje aqui do ateliê. Porque não tá fácil não. Senão a gente ia virar tudo pinguim aqui. Até para nós aqui de São Paulo a gente já acha frio. Sim. Nada, 12 graus, 10 graus, aí é osso, hein? Pessoal se vier alguém do Nordeste. Ah, passa frio aqui, Ele passa sofre. perrengue, sofre. Eu tenho um amigo que mora numa cidade chamada São João do Rio do Peixe, lá na Paraíba. E lá ele falou pra mim, cara, aqui é o tempo quente o tempo todo, né? Dificilmente tem, é óbvio, né? Chove e tal, tem os dias mais frios, mas é bem diferente. Aqui dura mais, né? A gente sofre mais com frio.
Olha que bacana, você já fez um recortinho. Eu já tô dando uma formazinha na folha, mas ainda vai mais luz, tá? Uhum. Ah, mas já dá pra ver os recortes ali, isso é legal. E é bacana vendo você trabalhar o fundo assim da folha, o interesse no formato, né? Você não deixa aquela folha certinha, você sempre dá uns recortes nela, ela fica bonita, ela fica bojada. E aí, se o pessoal perceber, as folhas fantasmas já estão se tornando folhas fantasmas, elas já estão no segundo plano. É? As coadjuvantes. Coadjuvantes, total, né? Ah, deu umas insetas ali também, ó, que Também. bonito. Pouco, né, Verde. professor? Para não ficar muito emperequetado aí, né? Aí eu fico usando essas palavras diferentes aqui, depois ela traduzir o vídeo, é um Deus nos acuda, né? A gente coloca a legenda. Qual que é a última tradução. palavrinha que você não Espivetado, não vou mais falar Tem espivetado. tradução esse? Não, também acho que não tem não, viu? Porque o YouTube critica lá na hora do Espivetado? espivetado. Ah, o que você colocou agora? Desculpa, Azul? É que a minha mão tá mais rápida que o cérebro. É, já tá no automático. Que azul que é esse? Agora, aqui são aquelas florzinhas chamadas miosotes. Vixe, beleza. Tá. Miosotes. Você falou, tá falado. Muito comum na pintura de porcelana também. Mas esse azul que você jogou é o cerúleo? É o cerúleo misturado com fitalocianina. É por isso que eu falo. É Você muito já deixou difícil, misturado, azul fitalocianina. porque ele é muito transparente. Tá. Então eu joguei um pouco do cerúleo misturadinho para fundo. Para que não fique aquela coisa muito transparente, sabe? Sim. Essa tinta ela é assim. O fitalocianina é mais transparente, né? É muito transparente, o fitalocianina. Legal. Olha lá, que bacana. Então vamos dar uma basezinha agora com essas flores azuis. São umas florzinhas de 5 pétalas. Bem miudinha, né? Umas florzinhas miudinhas. Que geralmente se usa para complemento, assim, para... Vaso, xícara. É para um complemento, prato. assim, no arranjo, para dar aquela alegria, assim, no arranjo, né? Principalmente as na coisas verdade- mais antigas. Na verdade, você fez algumas dessas amarelas num quadro de margaridas, não foi? De flores do campo. Você colocou, se eu não me engano, Fiz. São umas parecidas. perdidinhas assim, né? Miosotes, Só é que isso? os miosotes, eles só são... Eu conheço, pelo menos, eu só conheço azuis. Ah, então o que Entendeu? você Porque fez lá aquele era que eu outro. fiz eram umas outras florzinhas Tá. de complemento. É que eu, Não me pra falar a pergunte- verdade, eu não faltei me nessa pergunte- aula. Não me pergunte o nome daquelas amarelas que eu também não sei. Eu sei que essas, Você só pintou, beleza. essas são miosotes. Beleza. Vamos nos atentar ao vídeo, né? Agora, Ah, bem solto, ó. Legal. aquelas coisas bem de vovozinha, Sei. daquelas xicrinhas antigas. Até a cor também, né? Sim. Ah, aliás, o quadro é vintage, né? Então, Sim, é bem por isso. nossa, mas Como eu ó. quero fazer uma coisa mais antiga, né? Pô, e é surpreendente essa base azul. A cor é vintage mesmo. Quando você pega azul com, bege, digamos assim, que o fundo tá meio bege, é muito legal. É totalmente vintage. São duas cores que se complementam. Olha que legal. Agora, é como se fosse a hortênsia, só que é uma florzinha mais formada. Ela tem tem umas 5 pétalas. Tá. E aí é o cantinho do pincel, ó. Cantinho de pincel. De fora para dentro. Mão leve. Pra tinta ir sumindo ali, ó. Por enquanto só tá a basezinha, tá? Uhum. Aí depois eu vou dar alguns retoques. Eu vou pôr um pouco do azul hortênsia agora. Tá. pra Aí você crescer varia um pouquinho. pouco a tonalidade dela, E né? vou sempre limpando aqui no paninho, tira que conforme a gente coloca, vai arrancando a tinta, né? Se tem uma coisa que eu aprendi contigo é isso, para você não fundir. Não ficar misturando, né? Na paisagem a gente tem essa liberdade, já nos florais não, a gente tem que se policiar um pouco mais.
Você quer colocar uma cor e outra para Se não limpar o pincel dá ruim, né? Isso. Que legal. Agora eu tô escurecendo um pouquinho com o azul ultramar aqui, Tá. tá? Pra ficar bem vivo aqui esse meinho, ó. Você vai sentindo onde tem que colocar aí a sombra e beleza, né? Isso. Legal. É um fundo já com uma luz meio intermediária, depois vai fazendo mais uns acabamentos e tal. Quem está acostumado já com os vídeos nossos aqui no canal sabe, o professor revisita várias vezes durante a obra, né, a execução da obra, onde ele vê que precisa de uma pincelada a mais, ele vai colocando. Sim, a pintura nunca dá para fazer assim de uma vez só, né? Ah não, se fizer não fica bem executado, né? Olha que bacana. Então, Eu curto esses deixo formatos mais um aí. formatinho assim já. Beleza. Aí a gente vem colocando um pouco de branco com cerúleo Uhum. e vai dando essas luzinhas que nem deu na outra lá em cima. Beleza. Lá vão os recortes. Eu vou ver onde eu vou tirar uma aqui no meio, ó. Eu acho mó barato quando você fica pensando, você vai dar uma pincelada assim, o pincelzinho e fica ali. Fica Aí pensando. Aí parece que ele tá varejando ali, fazendo uma mosquinha voando ali, fala, vou usar aqui. O pincel fica pensando Fica flutuando ali na frente da tela. aonde ele vai pousar. É mais ou menos isso. E aí vai sempre no lugar certo, né? Porque você vai fazendo, elas vão ficando muito legais. Olha só. A limpeza do pincel ali já ajudou pra caramba. Tem que estar... Que conforme você coloca, você dá essas pinceladinhas, ele arranca a tinta, ó. Aí limpa e vem de novo. Uhum. Olha lá, agora sim já marcou bem, ó. Galera, pintar é um exercício, né? Às vezes a gente fala assim, eu tô tendo dificuldade e tal. Normal, para chegar no grau de execução, assim, do professor e tal, tem que deixar a mão bem treinada, né? Mas pra gente, né? Na medida que a gente vai aprendendo, a evolução, vai sentindo isso na tela, é muito prazeroso, né? O importante é sempre uma tela ficar um pouco melhor que a outra, e você vai evoluindo aos poucos. Porque senão todo mundo, do nada, se tornava pintor, né? Sim. Artista plástico, enfim. Olha que bonito que ficou a composição. Já com essas luzes que você deu aí, hein? E sempre Depois vai lembrando... vir uma revisita geral, tá? Pra dar um Tá bom. acabamento. Relaxa. Manda bala. Vou fazer agora o fundinho dessas... são duas rosas silvestres, tá? Tá bom. Fazer as duas branquinhas. Legal. Vamos pôr um pouco de grisipane, misturadinho com ocre. Um pouquinho de branco aí no meio também, né? Isso, pra dar uma sombrinha aqui. Então, galera, vocês viram que ele falou que vai fazer branco, né? Só que branquinho. tem que ter a sombra, né? E a sombra da flor branca é isso aqui, esse sujinho. Que nem fala, é um grisipane com ocre. Com tom E um meio... pouquinho de branco, né? E o branco, isso. Aí já faz esse fundo sujo, digamos assim, né? Essa sujeirinha de tinta. E depois joga o branco para poder dar claridade. Sim, já deixando os claros escuros, né? Também definidos. A gente tem um vídeo aqui no canal, pessoal. Depois, se vocês procurarem aí, uns vídeos estão mais lá atrás. Já estamos com 160 vídeos. Hoje, 161 vídeos aqui no canal. Olha que bênção. A gente tá já com bastante coisa aqui, mas nós temos um vídeo de rosa silvestre aqui no canal. O professor fez um buquê, acho que com 2 rosas, um botão, ficou sensacional. Só que lá elas eram cor de rosa mesmo, né? E o professor vai fazer ela branquinha. Que elas vão ser brancas. E o miolinho amarelo? Miolinho amarelo. Legal. São 5 pétalas e o miolo amarelo. Essa aqui já tá pela metade aqui. Só Que ela tá debaixo da outra, né? Isso, que ela tá por baixo. Você vê, né? Por isso que a gente fala, olha o recorte já ali, tá vendo? Do fundo que ele deixou. Muito bom.
E a tinta bem diluída. Geralmente eu deixo mais aguadinho assim, né? Pouquinha tinta, né? Não fico enchendo assim de tinta. Sim. Para os florais ficarem bem delicados tem que ser assim, né? Eu já na paisagem a gente já pode carregar mais. Até você quando pinta a paisagem carrega mais, né? Mas os florais é sempre mais delicado. Vamos dando umas nuancezinhas mais claras. Depois eu vou vir com mais branco, tá? E degradê, ó. Deu uma pinceladinha e degradê, ó. Onde tem a luz. Formando as pétalazinhas. Cara, é tão legal vendo o negócio acontecer assim, ó. E ó, Brotando, né? e as pétalas um pouco irregulares, uma um pouquinho maior, outra um pouco menor, que dá movimento na flor. Sim, nada ser muito... A gente tem mania de fazer tudo igual o Venelli. O cérebro da gente é fogo, cara. A gente tem que treinar o cérebro pra Soltar mais, né? Pra não deixar as coisas Tudo certinho. muito, como é que se diz a palavra, o termo? Arrumadinho? Arrumadinho. Sincronizado? Não. Sei lá, tô tentando te ajudar aqui. Eu tô querendo buscar palavra difícil. Você tá com vocabulário extenso, né? Não. Vamos ficar com o vocabulário mais escasso. Como é que fala? Eu tô querendo ser muito técnico. Então. Linguagem técnica, mas não dá pra sacar. Lembrei a palavra. Qual? Deixar muito simétrico. Simétrico. Olha aí. Que é uma palavra, né, também que diz mais ou menos assim, não deixa tudo certinho. É muito equilibradinho, né? Uhum. Deixa eu limpar bem o pincel. Beleza. Voltar aqui pro branquinho. E dá-lhe branco. Que eu tô pondo branco só para misturar agora e formar o fundo, né? Sim. E definir um pouco ela, né? Assim. Tá. E o bom é que assim, enquanto isso, outras partes já vão secando, né? Já vai puxando, né? Um pouco. Sim. Nem fala. Uma coisa que eu aprendi também com você nas aulas de florais é o seguinte. Quando você faz o fundo de uma rosa, de uma folha tal, se você não quiser ficar ali jogando as luzes logo de cara, você deixar uns 20 minutinhos ali, a tinta do fundo penetra na trama da tela, e aí quando você vai jogar as outras luzes, ela absorve melhor. Absorve, né? Isso aí eu Verdade. aprendi contigo. Porque geralmente a gente aqui na aula fazia isso, fazia o fundo, aí você vinha passando nas telas. Quando você chegava, por exemplo, na minha, para poder arrematar alguma coisa, o fundo já estava um pouco mais seco, aí ficava melhor. Mas você falou dos cachorros, começaram a latir aqui. Pois é, só porque eu falei. Pois é. Estava demorando. Aham. Já ficou bem definida aí a luz e a sombra delas. Aí, ó. Tu guarda. Igual todo mundo combinou de vir de uma vez. Agora veio todo mundo. Guarda noturno, cachorro. Agora eu vou vir já com o fundo. Faltando um gato miando aí. Agora o que é O fundo do miolo. O indiano com um pouquinho de ocre, né? Indiano. Praticamente, pus um pouco do ocre porque o indiano é meio transparente também. E o ocre ele ajuda Pra deixar mais homogêneo aí, né? isso, deixar um pouco mais espessa, né? Tá. A tinta para ela não ficar tão aguada, né? Tão assim, sem cobertura, né? E ó, vocês podem ver que o professor não fez bolinha não, ele vem fazendo um formato ali com a pontinha do pincel, deixando suave e fazendo o fundo entrando ali nas pétalas. Olha que legal que ficou. Agora a gente vem um pouquinho de óxido. Eu já tô acostumado para fazer a sombra. Faz uma sombrinha aqui, onde a outra tá por baixo. Perfeito. O miolinho da rosa silvestre, ele tem até um pouquinho de verde, assim também, ó. Pode dar uma sombrinha com verde. Aí você jogou verde com Verde óxido, né? Messier, com óxido.
E aí você já dá com a pontinha do pincel, você deixa ela mais solta, né? Isso, eu deixo umas pontinhas, né? Mas No fundo fica legal. Eu ia usar espivetado, mas não pode mais falar espivetado. pode falar à vontade. Tô zoando. O termo é teu, pode falar. Olha que legal que ficou esse fundo, sensacional. Você vai deixar e já vai fazer o da rosa ou não? Você vai fazer? Já vou fazer o fundo da rosa agora. Bacana. Pessoal, vocês podem perceber que de repente num passe de mágica apareceram 2 quadros aí no fundo, né? A gente tinha esquecido de colocar o cenário aqui, ó. Mas beleza, aproveitei entre uma tomada e outra e já coloquei o cenário no fundo. E agora o professor está jogando ali um rosa antigo. Esse rosa antigo usou É uma mistura do vermelho, um pouco do... vermelho francês, carmim e branco. Isso. Já conheço tua palheta, Benéz. Sim. Já sei como é que funciona. Ele praticamente já está misturadinho aqui. Você já deixou ele feito aí, né? Um Um resto pouquinho de tinta vermelho que francês, sobrou aí, um pouquinho de carmim e branco. para não jogar fora, a gente aproveita. E aproveita e fica bom, né? O Sim. detalhe é esse. Olha lá, fundo, onde está a sombra, depois ele vai jogar as luzes. E aí eu fiz questão, falei, o professor falou, pô, não fizemos o cenário. Eu falei, caramba, como a gente está mudando de uma tomada para outra, que ele deu uma limpada na palheta, aí eu já coloquei as 2 telas aí, ó. Tô deixando um pouco para vocês verem como que ficou, né? Quem não assistiu os vídeos anteriores, por favor, depois assistam aí, dá um like, comenta. E eu não fiz isso até agora, eu vou fazer agora. Você que está chegando agora, já se inscreve no canal. Aqui tem conteúdo gratuito toda semana, toda quarta e todo domingo. Fora os dias aleatórios, que eu também coloco um vídeo bônus, um short vídeo, umas fotos ali na comunidade. E eu vou falar, hein? Essa daqui que a gente está fazendo, quando eu postar na comunidade, eu vou colocar a tela pronta e o risco, hein? Novidade aí, hein? Vai vendo. Olha que bacana, o fundo ali o professor acrescentou carmim, né? No miolinho. Bem no miolinho. E o restante você está indo aí naquela mistureba lá, né? Isso, no restante essa mistura de rosas, vermelho, né? É o vermelho francês, o carmim e o branco. Isso. Essa cor aí fica sensacional, fica um rosa antigo. E por que o professor está fazendo a rosa cor-de-rosa e não vermelho? Para acompanhar o estilo vintage do fundo. O professor para combinar com o vintage. azul, né? Sim. Está na fase vintage. Vai ter um botão ali do lado também. Isso. Botãozinho. Bacana. Legal que você já vai deixando todos os fundos feitos. E aí depois, na hora que vier na tacada das luzes, aí já vai ficar bem melhor, bem mais fácil. Essa tá bem passo a passo mesmo. Agora vamos vir para a parte de luz da rosa. Legal. Mesma misturinha. Mistura do acrescentando branco. Eu vou deixando assim um degradê. Legal. Vamos Para os nossos vocabulários. voltar na palavra de novo. Não tem como. Não dá para fugir, não. Olha que legal. É bacana. Eu vou mesmo. fazendo um movimentinho circular, ó. Bem suave, né? Misturando o fundo, aqui o miolo, né? Mas deixando essa como se fosse uma xícara. Perfeito. E o Que é legal... o formato das minhas rosas. Sim, elas abertas ali, tem aquele copinho no meio, que é o formato de Isso. uma xícara, e as pétalas ali. E a rosa, ela fica, eu usei esse termo outro dia, ela fica bojuda, né? Ela fica com volume, isso é muito legal, essa sobreposição de pétalas aí, ó. Pode ver que eu não coloco assim um rosa em toda a rosa. Uhum. Uma cor só, eu vou deixando já luz e sombra. Verdade. Já marcando as pétalas aqui, ó, de onde está mais... E essa mão treinada aí já faz tudo no esquema já, né? Já deixa tudo do jeito. Olha lá. Tem que formar essa concha, né? Esse côncavo. Que é aí que dá o volume, né? Isso.
Que depois, aí, essas pétalas, eu vou te falar que talvez elas sejam as mais difíceis. Essas mais arredondadas assim na ponta. É legal poder ter a oportunidade de ver você trabalhando o pincel ali. E o peso da mão, né? Fundamental. Essa combinação de cores aí vai ficar muito legal. Com fundo, desde o começo. Ó, pega um pouquinho do fundinho ali, tá molhado. Uhum. Dá essas misturinhas só no cantinho aqui, ó. Você pega bem pouca tinta no pincel, né? É bem pouca tinta, que aí eu vou trabalhando com os dois lados do pincel, praticamente. Uhum. O lado que tá sujo, né? Tá. Aí você já jogou um O carminho. outro ali, lado tá? está claro, tá... É, uma ponta tá suja e a outra A tá ponta clara e tá escura. escura, trabalha com... É difícil, não é fácil. Vai virando o pincel, né? Isso é costume. Legal que você conta os segredos aí, né? Isso é o treino que a gente vai tendo, né? Uhum. Esse formato da rosa ele já tá desenhado aí na sua mente, né? Já, A praticamente. verdade é essa, né? Agora um carmim, que é o contraluz, que nós usamos bastante esse termo aqui também. Essas pinceladas falhadas aí são show. Show, ó que legal que fica. Ah. Que é isso, hein? Mais clarinho. Uhum. Tudo isso é fundo, tá, pessoal? Ó. Vai ficando as marcas ali do que serão em breve algumas pétalas ali. E como o professor usa pouca tinta no pincel, ele pode jogar uma luz, depois pode corrigir com uma sombra, enfim. Ó, agora já são as pétalas ali. É, eu tô dando alguma luzinha já. Uhum. Aqui nessa parte. Aí fica bonito, hein? Aí já começa a saltar da tela já. Bom, como a rosa vai ficar por último, então agora vamos fazendo A sequência, as né? luzes de Beleza. tudo aqui. Hoje eu fiz de um modo diferente. Sim, eu já falei que você pintar uns 300 quadros de rosa, um vai ser diferente do outro. Ó, agora é branco com... Branco com verde inglês. Verde inglês. Pincelzinho, esse é um Condor 441, número 8, né? Isso, é o número 8. Já decorei os pincéis também. Bem acostumadinho já. Ele já está treinado. Você poderia treinar os pincéis e vender os pincéis treinados já, né? Aí falar assim, galera, pincel Esse daqui já está treinado. É. Então você acrescentou Treinado, que eu digo, já tá no ponto no formato que certo. no ponto que a gente gosta. É, agora você acrescentou um pouco de indiano aí, né? Indiano, isso. Legal. Aí, pô, já pensou que bacana? Você fala, ó, treinei esse pincel aqui, pincel treinado pelo Marcos René. Ele vai sozinho já. Aí a pessoa vai lá e começa, Vai meio que num pedir. feitiço ali, começa a pintar. Não, a pessoa vai lá e vai pedir na loja. Ok, gostaria de comprar pincéis treinados. Treinados. Aí ia ser show, hein? Já para ter essa tecnologia aí, a gente ia vender uns pincéis aí treinados pelo Marcos Renelli. Eu ia comprar, com certeza. Todo mundo Eu ia ser querer. seu cliente. Tranquilo. Ó, que bacana. As diferenças, os recortes, agora vão ficando mais evidentes, ó. Vamos descontraindo, né, um pouco. Ah, tem, precisa, né? Para o vídeo ficar mais leve, ficar muito técnico também, pelo amor de Deus. Olha que bacana. Quanto mais bate-papo, mais contração, melhor. Como a gente grava os vídeos, né? Não é uma live, é um vídeo gravado, a gente tenta deixar o mais natural. E essa é a nossa vibe mesmo aqui, viu, galera? Toda semana que eu venho gravar aqui com o professor é um bate-papo, uma resenha, como o pessoal costuma falar hoje em dia.
para a gente poder entrar já no clima aí para pintar a tela numa boa, para que não se torne nada maçante, porque afinal de contas o Marcos fica aqui, né? O Venelli fica aqui cerca de uma hora e pouco na frente da tela, né? Diferente de mim, né, professor? Quando eu tô lá no meu ateliê lá, eu fico na solidão. Tem a Zoe lá, a Zoe fica lá. Ah, você tem a Zoe de companhia, né? A Zoe é... Eu vou fazer mais short vídeo dela que o pessoal gostou. É o fantasma que habita o meu ateliê. Coitadinha, virou fantasma. Virou fantasma. Antes da hora. Antes da hora. Você fez a coitadinha de fantasma antes da hora. Que ela fica sobrando lá toda hora. Eu fico lá andando. É que o pessoal não vê, né? Que a câmera tá na tela, mas ela fica lá, circulando igual de mim. Olha que bacana, você variou com o amarelo indiano. O amarelo indiano é show, né? Você acrescenta ele no verde inglês com um pouquinho de branco. Olha que bonito fica. Fica uma folha queimada. É outra cor coringa também. É. Junto com o óxido, vou te falar, não pode faltar também. Bonito. O amarelo indiano é uma cor que ela não difere tanto de um fabricante para o outro, viu, pessoal? O amarelo indiano da Corfix é igual ao amarelo indiano da Gato Preto, que é igual ao da Acrylex, eles não têm tanta diferença como outras cores. É mais a consistência, né? É. Algumas têm mais óleo, outras menos. É isso. Às vezes uma é mais aguadinha, a outra é mais espessa. Uhum. A sombra ali, ó, e marcando a parte de sombra. É, deixa eu dar uns arrematezinhos, né? Fundamental. Que legal. Que arranjo bonito, viu? Você vê uma tela pequena, né? Porque é uma tela 20 por 30, mas bem arrumada, hein? Vai lá, retoquezinho aqui, retoquezinho ali. Mais luzinhas. Mais luz. Em algum lugar. Bacana. Bolinha já foi. Agora vamos às rosas silvestres. As azuis vem depois. As azuisinhas, pode ser agora também. Você que manda. Eu vou fazer elas antes, é até melhor. Já fica mais pro fundo, né? Sim, aí já... Acho que vai ter uma pétala ali da branca que vai acabar interferindo. Eu vou jogar umas escurinhas por baixo. Beleza. Vai dar um pouco de sombra ali, né? Essas aí elas não são muito bem acabadas, tá, galera? Elas são mais soltas assim. Porque são só coadjuvantes aí na tela. Os elementos principais são as rosas silvestres e a rosa... Aqui na frente a rosa cor-de-rosa, a rosa normal, né? Mas o professor gosta de deixar... Olha que bonito ali, você deixou uns pontinhos ali, ficou muito bonito, hein? É, as terminações, os botõezinhos deles, né? Quando começa... É muito legal. E ó, como a tinta já deu uma secadinha, já ajuda bastante. É bem melhor. Então, mais uma maneira de se pintar a tela. Faz o fundo, depois faz o fundo de todos os elementos, um fundo bem caprichado, com calma, que eu sei que rola uma ansiedade na hora de fazer os formatos aí e tal. E depois vem, na mesma sequência, garantindo as luzes aí. Lá vai, hein? Já dá pra ver uma por cima da outra aí. Bem de leve com o pincel Condor 441, número 8. 8. Ah, não tem o Condor 441, número 8. Beleza, dá uma olhadinha como que ele é mais ou menos. E se você tiver um Tigre ou uma outra marca, não sei, pode ser também. O importante é ser as cerdas maleáveis e estarem juntinhas. Agora vamos vir com o branquinho. Beleza, um pouco contaminado ali. As luzes. Essas são bem delicadas, né? Isso, é porque às vezes também a posição que eu tô aqui, Você tem que fazer um malabarismo para não sair na frente da tela, né? mas a ideia é essa, ó.
Olha que bonito. Ah, o recorte, ó. Show. Ficou legal, hein? Galera, eu vou falar pra vocês, é um sacrifício que a gente faz aqui, porque a gente tá acostumado a pintar mais próximo da tela, tal, e na hora de gravar não pode, né? Porque senão a gente fica entrando na frente da tela. Teve até uma colega que comentou aqui num vídeo, falou, nossa, o professor pinta sem apoio na mão, sem apoio na mão. A mão dele tá suspensa ali, o cotovelo tá suspenso pintando. É do tipo das florzinhas da Klein, né? Assim, aquelas... Não, tá bonito, velho, tá muito legal, cara. Esses recortes que você tá fazendo aí, sensacional. É bem da Caterine mesmo, largado. Quanto mais solto, melhor. E elas ficam se mostrando ali, isso que é legal. Olha que colorido bonito dessa tela. Quanta informação, hein? Depois fala, meus otinhos, só fazer assim, só dar umas pinceladinhas e pronto. Mas no óleo ele é complicado. O professor anda dando umas treinadinhas no acrílico também, porque nós temos bastante colegas aqui no canal que pintam no acrílico. Eu já venho fazendo alguns trabalhos com acrílico em paisagem e em breve teremos algumas coisas aí do professor. Mas assim, o professor só vai fazer mesmo vídeo com acrílico na hora que ele tiver a segurança ali de que vai ficar legal. Então é uma questão de tempo, né? A gente está preparando outras surpresas aí para vocês que eu não posso falar, porque surpresa a gente não fala, né? Mas vai ter algumas coisas bem interessantes aqui que o Marcos vai fazer para a gente aqui no canal. Tô certo ou tô errado, professor? Tá certo. Inclusive está aqui do meu lado, eu tô olhando para ele, mas não posso falar o que é. Ó, vou deixar o suspense no ar. Surprise. É só acompanhar o canal em breve. Próximos capítulos. Vou fazer uma novela aqui. Aí também bem delicado, né? Ó, já cortou um ali menorzinho. Quanta sutileza, hein? Você vê, uma telinha pequenininha, mas eu resolvi fazer um monte de coisa junto. E ficou bacana. Quanto mais elementos diferentes você coloca, a gente tem 3 tipos de flores aí, né? Sim. Miosótis, rosas silvestres e rosas... E a rosa, né? Normal, além das folhas fantasma no fundo. Caramba! Hoje foi um vídeo completo. Completaço. Mais branquinho. Eu tô na frente? Não, tá não. Tá do lado. Ó, aproveito aqui a luz que eu já deixei. Beleza. Bem canto de pincel, traz pra dentro. Olha como o professor estica a tinta, ó. Que bonito. Olha só. Agora eu tô aqui como espectador. Nem tô como alguém que está narrando o vídeo. Olha o recorte. Bem sutil. Tá com bastante movimento esses arranjinhos de miosótis aí. Está dando até para escutar a respiração. A gente fica prestando atenção aqui, é muito legal. É muito bacana. É que tem alguns momentos assim do vídeo que só a pincelada basta, não precisa falar nada. É que assim, pô, a gente tem que fazer narrativa porque na verdade é uma videoaula, né? Mas a galera já se ligou que você está trabalhando com branco, tá tudo bem. Olha lá. Sensacional, Venéreo. Muito bom. Muito
Muito bom. É. Que isso, hein? Todo mundo num vídeo só. Agora eu vou vir com marronzinho. Aham. Pode ser o óxido. Faço umas 5 bolinhas mais ou menos. Posso até fazer pincel menorzinho. Tá. Pra fazer o miolinho dela. Isso. Ele vai ser amarelo? É o miolinho amarelo. Ó. Tá. Eu Então antes de faço. fazer o amarelo, você faz um pouquinho de óxido aí no Isso, meio, eu né? coloco esses óxido assim, ó, que ela tem umas 5 pontinhas mais ou menos. Isso é Tá. um detalhe, né? Uhum. Ah, mas que tem que ter, né? Porque o Miosotis, ele tem esse miolinho assim, esse... Bem na ponta do pincel. Apesar de não ser uma flor muito... Aqui no Brasil, até eu já vi, eu tive Miosotis. Só que não é uma flor que se adapta ao nosso clima. Entendi. Já percebi que ela não se adapta muito, não. Ela é tipo amor perfeito, acho que ela gosta de região mais fria, talvez. Tá. Que é uma florzinha mais europeia, né, também. É, aí aqui esse clima louco que a gente tem, clima Aqui tropical. em São Paulo, o clima aqui muda muito, assim. Só se você criasse numa estufa, né? Aí é Sim, diferente, né? isso. Cultivasse numa estufa, né? Tem muitas flores assim bonitas, mas que não vão aqui, né? Que nem a tulipa mesmo. É, Tulipa é só no... regiões mais frias, né? Apesar deles venderem tudo, mas é assim, é só aquela florada, acabou, né? Entendi. A pessoa já ficou com aquela coisa de colocar no congelador, o bulbo, Não deu muito certo. mas não vai não. Não tem jeito. É só na mão lá dos que cultivam. Olha que bacana, agora você está colocando bem no miolinho ali, né? Miolinho, amarelinho, bem no centro Tá. desse anelzinho. E ele ficou com profundidade, porque você colocou o vermelho óxido em volta, né? Aham. Olha lá. Muito bom. São os detalhes que fazem toda a diferença, hein? Já deu outra cara para os meus óculos aí. Esse amarelo aí, galera, é o amarelo do cádmio claro. Isso. É o cádmio, claro. Legal. Agora vai para as rosas silvestres. Para as rosas silvestres. Perfeito. Vai lá. Voltamos para as luzes da rosa silvestre. Ó, o professor está jogando branco e tem uma sujeirinha ali. É um branco meio sujinho com cor de rosa. Bem pouco, né? Bem pouquinho. Tá. Esse cor-de-rosa, galera, é aquela mistura que ele fez o fundo da rosa, que é justamente o vermelho francês com branco e um pouquinho de carmim, mas está bem pouco, tá bem sutil. É mais branco mesmo, ó. Isso. Agora ele vai ali cirurgicamente nas partes de luz das pétalas da rosa silvestre, ó. Olha que bacana, ele faz pétala por pétala, são 5 pétalas em cada uma. Sim. Então, acompanhe aí a pincelada. Eu tô lembrando, agora eu tô olhando aí, eu tô lembrando das revistas. Tinha várias rosas silvestres assim na revista. Sempre tinha uma ou outra. Eu sou muito saudosista com esse negócio de revista. Nossa, como eu gostava. Principalmente quando eu comecei a aprender a pintar. Foi uma época boa, né? Acabou. Depois eu tive a oportunidade de participar das revistas, né, como artista, mas antes eu era o cara que comprava as revistas. Nossa, como eu gostava. E continuei comprando, mesmo depois que comecei a sair, sempre que tinha alguma coisa legal, me interessava, eu estava lá comprando. Eu sou meio saudosista, né, então é terrível. É, porque aquele passo a passo, né, era novidade, né? Ah, era, e outra, era Se você bacana, não né, podia tinha um monte de fazer aula, referência. você não podia fazer aula com o professor, você Ia se lá e baseava comprava. naquilo, né? Isso, tinha uns artistas de outros estados, é mó barato, mas tudo bem, a internet agora ajuda também. A gente tá aqui falando com o público, é muito bacana, muito gratificante. É, a internet deu um pulo, né? Deu.
Só que matou as revistas. Ah, com certeza. Né? Esse foi o problema. Olha que bonito. E não foi só isso que a internet matou, né? Matou as outras revistas também, que ninguém compra mais, né? É. Revista impressa, né? Mídia impressa. Sim. No geral, né? Jornal, todas essas coisas aí. O bom é que assim, a gente ia hoje acompanhar, interagir, conversar, né? Que às vezes o legal é você poder falar com o artista, né? Como fala aqui pelo canal. E por onde você conversa com o Marcos, comigo aqui? Pelos comentários. Por quê? Porque eu respondo todos. E às vezes, né? Eu administro essa parte do canal, das respostas, tal. E muitas vezes o Marcos aparece ali também, faz alguns comentários, responde algumas perguntas, enfim. Às vezes eu pergunto algumas coisas para o Venelli antes de colocar a resposta, né? Porque às vezes é interessada uma resposta mais técnica e às vezes eu, para ter mais segurança ali, eu já pego direto na fonte. Então, interajam com a gente pelas caixas de comentário. É legal que às vezes algumas pessoas possam, estou em tal lugar, sou de Portugal, eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Santa Catarina, sou do Nordeste. Galera, isso é muito legal, ajuda bastante a gente, viu? Nossos amigos da Itália, da Geórgia, Romênia, muito bacana. Chile, eu vou parar de falar, senão eu vou cometer algumas gafes ou deixar alguns países de fora, mas enfim, a gente está para o mundo aí, é muito legal. E Brasil, né? Também. Olha os recortezinhos agora. Esses recortes são fundamentais, né? Que bonito, hein? Isso que você ainda não fez esse fundo ainda. Tem que limpar, senão... Agora você vai pra onde? Dou uma revisitadinha. Você que manda. Contra-luz, com um pouquinho de rosa. Um pouquinho de rosinha, assim, pra dar um tomzinho a mais. Ó, que bacana que ficou esse jogo de luz e de sombra. A pétala parece meio dobrada. Muito legal. E a disposição dos elementos na tela também é muito importante, que nem você faz uma saindo debaixo da outra, tal. Não uma do ladinho da outra, bonito, né? Assim, tudo arrumadinho, sim, né? Olha que legal. Ficou bonito, hein? Quando você jogar esse miolo aí, vai... O miolinho vai ressaltar agora. Vai acender. Agora eu venho com um pouco de... Um amarelo mesmo, assim, um amarelo cádmio, né? Bem clarinho. Tá. E vamos vindo de fora pra dentro, assim. Olha lá, pinceladinha no canto do pincel, ó. Como se estivesse fazendo umas mini pétalas ali para dentro. Isso. Gastando. Sempre deixou o meu, ficou bom, hein? E limpa pincel. Ele vai arrancando a tinta, né? Uhum. Ao mesmo tempo que ele arranca a tinta de baixo, ele já mistura. Você tá com a mão bem leve aí, né? Bem levinha, Galera, dosar o peso da mão é um exercício, tá? Você tem sempre que prestando atenção. Se tiver oportunidade, pega uma telinha menor, treina um pouco. Agora a gente pega um pincel menorzinho. Limpinho, né? O vermelho óxido transparente. A gente vem com óxido, faz essa bolinha do centro. Beleza. Faz uma vírgulazinha. No sentido que tá a luz ali, joga em cima. Vem com esses pistilos, né? Aquele miolinho da rosa. Que tem aquelas sementinhas. Uma pincelada bem sutil, né? Olha como ela já dá volume. Levanta, né? Vermelho óxido, hein? Olha lá. Você vai fazendo uma borda, né? Uma bordinha.
Também não é uma coisa assim muito Certinho. cirandinha, aquela coisa muito redondinha, né? Ó, tem que deixar meio achatadinho, ó, tá vendo? Uhum. Meio puxadinho, ó. Agora vamos vir com os clarinhos. Pode jogar um verde inglês agora por cima. Com um pouquinho de amarelo. Um pouco de branco. De cádmio, um pouco de branco. Olha lá no miolo, ó. Bacana. É o verde inglês, branco e amarelo de cádmio. Apoia o dedinho, ó. Uhum. Por cima desses. Por cima destes. Ó, Escuros. os escurinhos, né? São vários detalhes, hein? Olha. Muitos detalhes. O professor está apoiando o dedinho na ponta ali da tela para dar um pouco de firmeza para ele fazer essa pontinha aí, ó. É bem a unha mesmo, o professor coloca ali o dedinho só para ter um apoio. Nossa, que bonito que ficou. Ficou muito legal. Eu admiro bastante, pois florais não é o meu forte, né? Sou um aprendiz aqui da técnica, então cada vez mais absorvendo aqui na osmose através dos vídeos que gravamos aqui. É muito legal. Reforçando a luz aquelas pétalas ali. Ficou uma cor bacana, hein? Realça, né? Demais. Agora vamos à rosa. Vamos à rosa, a estrela principal aí. Tão esperadinha, né? Opa, nem vou fazer a tomada de uma para outra, já vamos ficar direto que tá fácil aí, hein? É branco agora, um pouquinho de laranja. Um pouquinho do laranja para dar essa pincelada. Sempre as do meio, galera, sempre se Central. lembra. É diferente, ó. Ele acrescentou laranja e branco para fazer as primeiras ali do miolinho. Sempre essas aí são um pouquinho diferentes. Depois ele puxa no rosado. É sutil, mas você já percebe a diferença ali, um alaranjado ali, ó. E os recortes, né? Vou pegar um pincel mesmo, mais fechadinho. Uhum. Vou pegar um menorzinho aqui. Beleza. Isso daí tava muito grosso, né? Vamos pegar o que já está treinado. É. Pincéis Marcos Venelli. Treinados. Mas esse Se a gente lance. falar muito, o pessoal vai pensar que é verdade. Aí vai procurar. Como é que Já se viu diz? como é que é, né? É uma mentira contada várias vezes, torna-se. E o pior é que isso é verdade, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Os boatos por aí, de repente, se tornam verdadeiros. Olha que sutil. Pincel menor já ficou mais suave mesmo. Agora já vai entrando mais o branco. E já começa a surgir ali. Olha o laranja entrando ali. Legal. Eu tô pondo um pouco aqui o rosto na frente. Não tá não. Totalmente fora. A posição da câmera aqui tá tranquilo. Pode pintar à vontade aí, do jeito que você está, que não tem problema. Essa sobreposição de pétalas é o que eu falei lá atrás. Dá um volume sensacional. E por que nesse sentido? Porque é o sentido em que a luz está batendo na rosa. A luz está vindo da esquerda para a direita. Resvalando ali nos miosotes, nas folhas, nas rosas silvestres e principalmente nessa rosa que já está ficando muito bacana. É difícil ficar procurando adjetivo diferente, a gente acaba sendo repetitivo, não adianta. Galera, eu vou falar uma coisa aqui que talvez seja chovendo molhado para muita gente, tá? Porém, para alguns pode ser uma novidade. A maioria dos celulares você consegue, no momento em que você está assistindo o vídeo, você pode ali com os dedos, você consegue ampliar um pouco mais a tela se você quiser ver um detalhe. Então, às vezes eu coloco a câmera
focando um pouco a palheta do professor e o trabalho que ele está fazendo. Se você quiser, sem ter nenhuma edição da minha parte, se você quiser aproximar ali a tela, né, dar um zoom ali, você consegue fazer isso no vídeo. A maioria dos celulares hoje em dia tem esse recurso, tá? Então, para quem não está acostumado, faz ali. Quando estiver assistindo um vídeo, seja nosso aqui ou de qualquer outro artista ou qualquer outro vídeo, às vezes você consegue aproximar. Aqui no YouTube eu sei que dá, que eu faço isso às vezes também, tá? Tô falando isso que às vezes a pessoa fala, poxa, eu queria a tela mais próxima, tal, dá para aproximar ali. No celular dá, na TV já eu acho que não, mas no celular consegue. Olha que bonito o recorte. Que isso, hein, Bené? Tá gastando, hein? Só na pontinha, ó. Você tá enjoado, hein? Tá até mudo agora pintando, né? Agora é o momento de... Concentração. Agora deixa que só eu falo. Tá vendo como minha vida é difícil narrar e pintar ao mesmo tempo? Às vezes eu dou umas bugadas, eu paro pra não falar a cor errada, porque é bem diferente, né? Uma coisa é você fazer o vídeo e colocar o áudio depois, né? A gente não, eu vou falando em loco lá, então é um pouquinho difícil. Olha que bonito. Nossa, ficou muito legal, ficou bem transparente essas pontas aí. E tudo com o Condor número 441, número 8. 441, essa rosa tá menorzinha, né? Dá pra fazer com ele, né? Dá. Não precisa ser o 10 ou 12, né? Não. É. Agora dá pra entender por que você não jogou uma rosa vermelha e sim uma cor-de-rosa. Se eu tivesse jogado uma vermelha, não ia combinar tanto com o fundo e com o restante dos elementos que estão aí, não. É. Vou revisitar um pouquinho aqui, como Contra sempre. a luz, como Umas sempre. sombrinhas para aparecer essas pétalazinhas. Já estamos acostumados. A não ser que você esteja chegando agora no canal, já se inscreveu? Não? Então, por favor, se inscreva, hein? Aqui, novos vídeos, no plural, hein? Vídeos novos toda semana. De quartas e domingos. Fora os dias aleatórios que eu posto um vídeo bônus ou um short vídeo pra galera curtir. Nós vamos pro botão. Botãozinho. Jogando um pouquinho de laranja ali com o branco, como sempre, e agora ele vai pro branco ali. Que legal. Um vídeo completo, hein? Nós começamos essa tela do zero e eu prometo para vocês aqui que depois que o vídeo já tiver saído, que ele vai sair na quarta, tal, depois num dia aleatório, eu vou lá na aba comunidade, eu vou colocar foto da tela e também a foto do risco, que essa daqui eu peguei o risco do professor que estava bem definido antes. Então se alguém quiser riscar depois para pintar, o risco vai estar disponível lá também, na aba comunidade do nosso canal. Olha que legal. Às vezes as pessoas pedem um risco, né, para... Sim, para poder pintar, né, professor? Como esse você deixou mais detalhado, eu fiz questão de fotografar antes, né? Ó, jogou um laranjinho. E nós temos visto que tem dado resultado, né? Oi? Tem dado resultado de muita gente já tá fazendo vídeo aí mostrando. Sim, muito vídeo importante, não, pintando os quadros, né? já publiquei aqui no canal os trabalhos do Wander Souza, que mostrou, fez inspirado nos seus vídeos, muito legal. Sinal que tá rendendo frutos, né? A galera tá curtindo e os vídeos estão sendo bem aproveitados. Sim. E tem mais gente, sim, que de repente se você tá aí na batalha também, observando, fazendo, se quiser compartilhar, procura pela gente lá no Facebook, mais fácil. Me manda lá no Messenger e tal. Bacana, é importante pra gente também ter esse retorno aí.
Bem legal, tá dando bastante engajamento. Porque essa é a finalidade do canal, né? Servir como uma ponte aí de aprendizagem, de aprendizado, né? Para quem está iniciando na pintura ou quer, de repente, a referência do olhar de outros artistas. Vai fazer os cabinhos lá do botão, né? Eu curto pra caramba, porque essa daí é uma parte bem delicada. Apesar de ter misturado um pouco aqui, ó, mas vamos definir. Ah, você vai destacar ele. Você sempre dá um jeito de destacar. Vou jogar mais sombra ali, ele vai aparecer. Olha lá, já apareceu já. Já tá ali já. Essa pinceladinha aí que é a pinceladinha mais nervosa, né? Olha lá. Olha, se tivesse um pincelzinho treinado assim que pintasse, a gente só um pincelzinho treinado por você que pintasse fácil assim, tá bom, viu? A gente ia ganhar muito dinheiro nesses pincéis aí. É verdade. Vai fazer uma luz ali naquele carinha ou não? Vou. Vai. Parte final. Eu vou te cobrar uma outra coisa depois, conforme você for finalizando, que no risco original tinha uns cabos, né? Você fez uns cabinhos saindo lá Da ponta ali. É. Sim. Vamos pôr. Só te lembrando, porque como vai estar o risco, né? Ó, quando eu falo que a posição, Uhum. eu tenho que pôr a cabeça em cima. Não tá aparecendo a cabeça não, vai fundo aí. Tua cabeça tá mais pro canto aqui. Quando sai eu aviso. Tem coisas que não dá pra gente, ou tem que virar o quadro. É, não, mas beleza. Ah, detalhe, você pintou o quadro também todo na mesma posição, né? O malabarismo aí foi todo seu, né? Bacana. Bom, bora partir para os finalmente, os galinhos. Eita! Para quem já vai ali numa certeza, não dá nem tempo de suspirar aqui, ó. Já jogou ali o vermelho óxido para fazer o fundo dos cabos. É o óxido com o que você está Óxido com um misturando? pouco de Van Dyck. Ah, tá, marrom Van Dyck. Com Van Dyck, né? Porque é mais escuro. Perfeito. É, porque tem um grande volume de tinta aí, né? E esse daí é o 441 número 6, né? Esse é o 4. É o 4, número 4. Só pra galera se ligar. Vocês podem ver que o professor trabalha muito com esse pincelzinho referência 441, né? Ele tem vários tamanhos aqui. Tem o número 4, o número 8, 10, 12. De acordo com o tamanho das pétalas que ele quer fazer. Bonito, hein? Só mais uma perfumaria aqui. Vai. Sempre. Vai dar uns pequenos arremates ali. Estoque. Aí é o olhar do artista, né? Para mim já estava excelente, mas o artista olha e fala, não, preciso dar uma arredondada aqui, Uma luzinha. uma acertadinha ali. Fique à vontade, professor. O vídeo é todo seu. E completo, hein? Legal. Galera, para você que estava procurando aqui no canal um vídeo completo, temos vídeos completos aqui? Temos. Feitos assim em uma ou duas videoaulas, mas esse daqui o professor superou. Ele fez uma tela menor, 20 por 30, completaça com fundo miosotes, rosas silvestres, essa rosa, folhas fantasmas, folhas principais, enfim. E um fundo vintage, né? O professor está na fase vintage. Você que está chegando agora, por favor, se inscreve, compartilha, dá um like, comenta, fala da onde você está assistindo nosso vídeo. Essa interação nos ajuda muito aqui no YouTube, ajuda pra caramba para a gente continuar crescendo e produzindo conteúdo de qualidade. E o pessoal que já está com a gente, sempre comentando, interagindo. Galera, não deixa a peteca cair, falem com a gente pelas caixas de diálogo para nos ajudar cada vez mais por aqui, porque nós não somos patrocinados, trabalhamos por conta, trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês. A única contrapartida é essa, para se inscrever no canal ajuda pra caramba, beleza? E como sempre, eu não vou deixar de desejar para vocês um beijo, um abraço e valeu!